Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje a gente vai falar de alguns ativos para investir nesse atual momento, nesse atual cenário aí de inflação altíssima. Quais são os melhores ativos? Quais são os ativos que os analistas estão indicando? Um cenário macroeconômico bem turbulento, principalmente com a inflação em 2 dígitos, mexer na carteira talvez possa ser uma forma bem arriscada, principalmente porque o cenário está bem incerto. O investidor pode acabar pagando caro por um ativo ao achar que, em primeira impressão, dará bons frutos só olhando o cenário atual. Nesse caso, tanto renda fixa quanto renda variável pode apresentar alguns riscos, justamente se o investidor não olhar para o cenário atual, olhando para o futuro, então olhando taxa de juros e inflação futura, e não o que a gente está vivendo agora, e sim o futuro, o que pode acontecer no futuro. Como exemplo, títulos de pré e pós-fixados dentro da renda fixa podem fazer bastante diferença em termos de rentabilidade. E a gente explica que a avaliação de risco deve ser contada com a taxa atual e também com o prazo do investimento. Então essas taxas que estão bem atrativas também podem ser defasadas com o cenário mudando aí rapidamente. Falando um pouco do pré e do pós, bastante analistas estão enxergando mais para o longo prazo. Tem prés bastante atrativos, pagando 14% aí num prazo de 4 a 5 anos. Já olhando para pós-fixado é o contrário, olhando mais para o curto prazo, justamente porque a taxa Selic está nas alturas e não tem tanta perspectiva de alta. Então pegar um pós para 4, 5 anos talvez não seja a melhor alternativa. Então a gente destaca que títulos pré-fixados estão no momento bem oportuno, justamente pela baixa da Selic no médio e longo prazo. Então a gente vai estar fixando a uma taxa muito boa hoje. E a gente também entende que a inflação chegou num pico, ou seja, esse momento risco-retorno também faz bastante sentido para os pré. Então a gente vai prefixar uma taxa altíssima, sendo que a inflação também está alta, mas ela tende a baixar. A inflação baixando, a gente continua com essa taxa muito boa no nosso investimento. Então também faz sentido aí os pré-fixados. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, tá pessoal? Isso é apenas um informativo. Também lembrando que a melhor opção sempre é a diversificação. Principal num momento desses é ter muita liquidez, muito caixa também para estar trabalhando. Daqui a pouco tem um pré melhor do que a gente está vendo hoje, ou tenha uma taxa muito boa pós-fixada aí no curto prazo. Ou tenha uma ação que está valorizando, que tende a valorizar muito aí no curto prazo, curto médio prazo também. Então é importante ter bastante caixa para garantir oportunidades. Mas agora a gente vai listar os 5 ativos favoritos dos analistas nesse cenário atual de IPCA. Então IPCA aí em 2 dígitos, quais são os ativos favoritos dos analistas? Primeiro deles é ativos de renda fixa atrelados ao IPCA. Só tem um detalhe, pessoal, IPCA mais 7, é o que eles comentaram. Então ativos pagando IPCA mais 7, tanto títulos bancários como títulos de dívidas de empresas, como créditos privados. Então IPCA mais 7 para o longo prazo aí sempre é uma boa alternativa. Empresas com pricing power. O que significa isso? Empresas que conseguem repassar esse preço de inflação para o consumidor final, como por exemplo bancos, empresas de saneamento, empresas de energia elétrica, supermercados, empresas que são supermercados, entre outras. Empresas cíclicas. Esse é para dar mais uma apimentada aí na carteira, são basicamente empresas de commodities. A gente vê que no momento de inflação bem alta, as commodities tendem a se valorizar muito, justamente pelo risco-retorno de escassez, né? Então, pela oferta e demanda. Então, focando mais em petróleo, mineração de ferro, são empresas aí que também são bem cotadas pelos analistas. Empresas fortes geradoras de caixas. São empresas mais previsíveis, têm uma previsibilidade de resultados, independente em juros ou inflação alta, ela continua pagando bons dividendos. Essas empresas são as mais defensivas dentro da nossa bolsa. Então são as empresas também que eles aconselham para ter tranquilidade no portfólio. E por fim, títulos que consigam entregar uma taxa acima da inflação. Não estão enxergando muito pro longo prazo, mas títulos que, por exemplo, um pré-fixado a 14%, ele tende a entregar melhor que a inflação, tanto no curto, médio prazo, com certeza. É só se acontecer alguma coisa muito grotesca para a inflação disparar novamente. Destacamos também que a palavra de ordem continua sendo cautela, principalmente por tensões externas,
que a gente teve na sexta-feira como a CPI lá nos Estados Unidos, que é basicamente a inflação dos Estados Unidos, foi a maior desde os 40 anos. De 40 anos para cá, ela foi a maior. E realmente o importante é o investidor ir montando as posições ao longo dos meses, mas não dar win, como a gente fala, não tacar todas as fichas em um único ativo, porque pode ter ativos melhores daqui para frente. Então realmente o cenário está bem certo e, enfim, muda muito esse cenário, pode ter algumas taxas melhores. Então é realmente ir botando de grão em grão e aos poucos montando o portfólio. E para não falar também que eu não trouxe empresas, a gente vê que com esses juros altos vão trazer bastante volatilidade para a carteira de ações, né? Para a carteira de Bovespa principalmente. E as empresas que os analistas mais indicaram são 3 delas, estão focando em utilities. Então é a Eletrobras, por essa questão da união, tem a Equatorial e tem a Eneva também. Eles comentaram que realmente são boas aí pro cenário atual. Eu também concordo, juros altos também, essas empresas foram bem resilientes. Se for pegar aí o histórico das ações no longo prazo, foi fantástico. E da mesma forma que eu comentei, outras empresas que têm um lucro resiliente, ou seja, no longo prazo um lucro que vai como uma escadinha, são as empresas recomendadas. Já empresas com mais volatilidade nesse cenário não tem porquê. Claro, você quer ganhar no curto prazo, pode ser interessante, mas é bem arriscado, porque também você pode perder muito. Tem empresas que caíram 50% esse ano, 80% esse ano. Então é importante a gente entender quais são as resilientes no longo prazo, vão nos dar todos os meses, todos os anos, um bom retorno, um lucro bem crescente. Essas são as com lucro resiliente. Mas claro, ainda há muito otimismo aí após a crise, mas é exatamente no longo prazo. A gente tem que ficar também muito atento às oportunidades de renda fixa e também olhar para a renda variável com longo prazo, como eu comentei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima!